Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Aqui quem está falando é Guilherme Rocha. Hoje eu sou médico responsável pelo setor de lentes de contato do Hospital Oftalmológico de Brasília. Queria agradecer a Medifax pelo convite para poder participar desse webinar aqui com vocês. O nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouco sobre a adaptação de lentes de contato Rose K2 em córneas que já foram submetidas a algum procedimento cirúrgico, que trata-se de um tema desafiador no Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Aqui quem está falando é Guilherme Rocha. Hoje eu sou médico responsável pelo setor de lentes de contato do Hospital Oftalmológico de Brasília. Queria agradecer a Medifax pelo convite para poder participar desse webinar aqui com vocês. O nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouco sobre a adaptação de lentes de contato Rose K2 em córneas que já foram submetidas a algum procedimento cirúrgico, que trata-se de um tema desafiador no nosso dia a dia, né, como médico oftalmologista, adaptador de lentes de contato. Então, eu vou começar aqui o compartilhamento da tela para poder passar para vocês um pouco da aula, falar um pouco sobre Rose K2, para a gente poder também mostrar alguns casos clínicos, para levantar alguns pontos de discussão. Ao final da aula, eu vou estar disponível para a gente poder responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, ouvir críticas e tudo mais. Estamos aqui para poder passar um pouquinho da experiência, da dificuldade que eu acredito que todo mundo no dia a dia encontra, né? Porque não são córneas fáceis de lidar, ainda mais que a gente está falando de lentes corneanas, né? Muitas pessoas hoje, com o aumento do uso e da disponibilidade das lentes de contato esclerais, acabam passando direto para a lente escleral, mas eu acredito que a lente rígida corneana, por uma questão de fisiologia da córnea, ela ainda deve ser a primeira escolha de adaptação, né, para todos os pacientes, a não ser que o paciente já tenha uma resistência, já tenha feito a adaptação antes, né? Então, nesse caso, talvez o ideal seja passar direto para a lente escleral, mas eu acredito que a lente corneana continua tendo seu lugar e eu acho que é importante a gente aprender mais, trabalhar mais com isso, porque os resultados são bem animadores e bem satisfatórios, tanto para quem faz o trabalho como para o paciente. Vamos lá, então, começar aqui o compartilhamento? Então eu vou fechar o meu vídeo aqui, para ele não atrapalhar o andamento da aula. Pronto. Então eu vou começar aqui a aula. Então, como eu disse, o tema hoje que eu vou tratar com vocês é sobre adaptação de lentes Rose K2 em tratamentos pós-cirúrgicos. Meu nome é Guilherme Rocha, eu sou responsável pelo setor de lentes de contato do Hospital Oftalmológico de Brasília e sou médico assistente do setor de cirurgia refrativa e de córnea e também estou fazendo minha pós-graduação e doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Bom, Rose K2 hoje a gente está falando de uma lente de contato rígida gás permeável corneana que utiliza o material Optimum da Contamac com DK125, é uma lente mundialmente trabalhada pela Menicon, né? E aqui nós temos acesso à Rose K2 dita Standard, nós temos acesso à Rose K2 PG ou Postgraft, a Rose K2 IC ou Irregular Cornea e a Rose K2 NC Nipple Cone. E quando eu falo especialmente de córneas pós-operatórias, basicamente eu estou querendo focar o meu trabalho na utilização da PG e da IC. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Bom, então por que é tão difícil adaptar lentes de contato rígidas gás permeáveis em córneas pós-cirúrgicas? Por causa do padrão, né? Estou falando de córneas pós-transplante, córnea pós-ectasia, pós-anel intraestromal, pós-trauma, pós-ceratotomia radial, ou por
algum motivo que tenha levado a um aplanamento central dessa córnea, como um crosslink, que houve um aplanamento progressivo, ou qualquer outra patologia ou evento que possa provocar isso. E onde está o problema? Que a gente está falando de córneas muito irregulares, onde eu tenho uma grande diferença, né, entre as hemicórneas, normalmente com altos astigmatismos. Eu vou ter lentes que ficam muito instáveis, às vezes com bolhas centrais, abas inferiores. Então, são adaptações mais difíceis, mas eu digo que em muitos pacientes isso é possível ser feito e o resultado fica bem interessante. Né? Então, quais são os meus objetivos quando eu vou fazer esse tipo de adaptação no paciente? Tolerância, eu preciso que o paciente tolere a lente, eu preciso que essa lente fique estável, ou seja, quando o paciente faz as versões do olhar, que a lente não saia ou não pule, não saia da posição. Eu preciso ter uma boa relação entre a córnea e a lente de contato, né? Toque, levantamento. Então, eu preciso criar uma maneira de ter uma boa relação entre córnea e lente. E, logicamente, eu preciso ter o resultado visual. Não adianta ter todo o trabalho se o resultado visual está aquém do que a gente deseja. Por que a lente de contato Rose K2 é a lente rígida mais adaptada do mundo? Porque é uma lente que não é difícil de adaptar, porque existe uma abordagem sistemática que, se nós seguirmos, a gente vai conseguir uma adaptação mais simples, mais confiável, mais eficaz. Porque eu tenho uma coisa muito importante, eu vou tratar sobre isso, que é a questão da borda, né, que é a customizável, da questão dos ajustes avançados, que nessas córneas, principalmente pós-operatórias, faz muita diferença. Eu consigo ter lentes compatíveis com todas as formas e tamanho de córneas, estágio de ceratocone, por possuir um design original e que se ajusta conforme o formato dessa córnea. Eu tenho um controle avançado de aberrações, conseguindo melhor qualidade de visão, e eu consigo, por todo esse trabalho mais fácil, eu consigo diminuir o tempo de segurar o paciente. Né? Eu tenho uma lente que é confortável e, no fim das contas, eu tenho um paciente satisfeito, que é o grande objetivo nosso. Bom, então aqui, uma primeira coisa muito importante da lente Rose K2 é que nas 4 caixas disponíveis, né, a gente tem essa questão de que a zona óptica da lente varia de acordo com a curva base. Quanto menor o raio da curva base, menor diâmetro da zona óptica. Ou seja, se eu tenho córneas mais ectásicas, né, ou seja, que tem que são mais pontiagudas, que são mais encurvadas naturalmente, como aqui a gente tem na figura 1 à esquerda, se a gente tem uma lente que tem uma zona óptica muito grande, a gente vai ter um pooling, né, da fluoresceína, e isso pode gerar algum tipo de problema. Né? Enquanto eu tenho a lente Rose K aqui, ela foi desenhada para ter esses ajustes da zona óptica dependendo. Então, isso serve para as 4 caixas e o padrão segue direitinho o que, dependendo do diâmetro, né? A gente sabe que tem os diâmetros variáveis, as 11Ks. Então, essa é uma das primeiras vantagens. É importante, isso daqui é uma maneira da gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, o padrão da topografia corneana, ele já é e já deve ser uma maneira de nós já sabermos, ou pelo menos termos a ideia de qual lente de contato nós vamos começar. Né? No tema de hoje, como eu estou falando de córneas pós-operatórias, provavelmente a gente vai ficar aqui com a coluna da direita, né? Onde está escrito ceratoglobo, mas quantas vezes nós temos córneas pós-transplante ou córneas com ectasia que apresentam esse padrão, né? Da DMP também, e da ectasia pós-LASIK com esse aplanamento central, né? Córneas pós-transplante. Então, o anel também, tradicionalmente o padrão da córnea após o implante do anel intraestromal, a gente sabe que na região onde é implantado o anel, a gente tem um aplanamento naquele lugar com distribuição da córnea, sendo que parte dessa curvatura sobe em direção ao centro e parte desce em direção à periferia. Né? Então, por isso que essas lentes, tanto a IC quanto a PG, elas são lentes melhores para córneas pós-operatórias. Então, focando mais um pouco nas duas, né, tanto a IC quanto a PG, a indicação tradicional da IC
para degeneração marginal, para ceratoglobos, para ectasia pós-LASIK e para pós-transplante. Também posso aplicar isso para ceratocones centrais ou ovais, mas esse uso ele é reduzido, né? E na PG, principalmente para pós-cirurgias, pós-ceratoplastia penetrante, pós-anel intracorneano, né? A lente IC e a PG, eu tenho curvas bases que vão de 5,7 a 9,30 milímetros. O diâmetro, eu também posso pedir de 9,4 a 12 milímetros, sendo que o padrão da caixa de prova da IC é 11,2 e o padrão da caixa da PG é 10,4, né? E todos os ajustes, né, que a gente tem dos levantamentos de bordas e dos ajustes especiais que eu vou tratar ao longo da aula. Então, falando um pouquinho sobre a abordagem sistemática de adaptação, isso serve para todas as lentes Rosicart. Se a gente segue esse sistema, esse passo a passo, a chance da gente alcançar o sucesso que a gente deseja é muito grande. Então, primeiro, eu tenho que saber como selecionar a curva base da minha lente inicial. Depois, eu tenho que dar atenção à adaptação central, passando pela adaptação periférica, pela questão do diâmetro e da sobrerrefração. Então, quando eu vou selecionar a curva base inicial, seguindo o que está escrito no guia de adaptação, né, eu tenho lá que quando eu tenho um padrão DMP ou um padrão ceratoglobo e eu vou escolher uma Rosicart 2IC, eu devo pegar o valor do raio 2, do raio mais curvo, e somar 0,3 milímetros. Quando eu tenho uma ectasia pós-LASIK ou pós-TX, eu vou usar o mesmo parâmetro da PG. E quando eu estou falando de PG, nesses casos de ectasia pós-LASIK ou pós-TX e pós-anel, eu vou utilizar o raio médio e vou subtrair 0,3 milímetros. Minha experiência própria, lógico, quando eu comecei a trabalhar com essas lentes, eu tento seguir sempre o guia de adaptação fornecido, mas com o passar do tempo, eu vou fazendo alguns ajustes pessoais quando eu vou vendo qual foi a lente normalmente que eu terminei. Então, hoje eu fujo um pouquinho dessa seleção inicial e, para mim, normalmente, as lentes que a seleção inicial pede para eu escolher nesses casos mais desafiadores, normalmente a maioria delas fica apertada, né? Então, por causa disso, eu percebi que normalmente a lente que eu terminava a adaptação, na imensa maioria das vezes, ela ficava entre o raio 1 e o raio médio. Então, hoje, eu utilizo esse padrão para escolher a primeira lente que eu vou adaptar. Bom, escolhi a lente, coloquei a lente. Hora de avaliar a adaptação central. Então, não é hora da gente se preocupar com a borda, com a aba. Claro que se eu tiver uma lente que está solta no olho do paciente, eu vou trocar essa lente. Mas se eu tiver uma lente que está adaptada, é hora de eu olhar para o toque central, né? Para a adaptação central. Então, na primeira foto aqui, à esquerda, superior, eu tenho uma Rosicart 2IC com um padrão central adequado. Abaixo dela, eu tenho um toque, né, apical excessivo. À direita, eu tenho uma PG com um centro adequado e abaixo eu tenho uma PG que está com uma bolha central mostrando que a lente está muito alta, né, que essa lente está apertada. Fazendo, então, o ideal, normalmente, que a gente espera de uma lente Rosicart é que na região mais curva da córnea, que nós tenhamos um livramento, né? Mas um toque que deve ser aceitável, né? O que a Rosicart diz como aceitável? Quando normalmente existem algumas fotos, daqui a pouco eu vou mostrar mais algumas, como se fosse uma imagem em alvo, né? Você não pode ter um toque absurdo, né? Mas você também não pode ter uma lente muito alta. Então existe um padrão que é o padrão aceitável da Rosicart, que é quando a lente está boa. Bom, vi a adaptação central, pinguei a fluoresceína, examinei o paciente, o centro está bom, espero algum tempo para adaptação, o paciente retorna para avaliar a adaptação periférica. E por que a adaptação periférica é importante? Porque, normalmente, o que o paciente sente não é o centro da lente. Ele sente a borda, é a periferia, né? Então, para eu conseguir um sucesso de adaptação, eu preciso ter uma periferia
boa, para que o paciente tenha conforto, porque senão ele não consegue usar a lente. E a Rosicá, ela tem uma vantagem muito grande, que por ser uma lente que tem duas curvas, que tem a curva central, que tem a curva periférica, eu consigo fazer ajustes independentes na curva periférica, independente do centro. Então existe o padrão levantamento de borda e existe o padrão standard. E dentro disso a gente consegue fazer alguns ajustes. A alteração da borda altera, mexe com a altura sagital, mas a lente definitiva ela é automaticamente compensada. Então eu não tenho uma perda, eu não tenho, digamos, uma surpresa, né, de adaptação central. Eu faço uma adaptação, peço uma alteração da borda, e quando eu vou ver, a lente que antes não estava tocando passa a tocar. Né? Então, isso é evitado porque eu tenho uma compensação já feita pelo nomograma de fabricação da lente. Então, aqui a gente pode ver, né? Para a gente hoje aqui nessa aula, o mais importante está aqui à direita, né? Que é a Rose K2IC e a Rose K2PG, onde eu tenho 5 valores de ajuste de borda, né? Então, eu tenho a borda padrão, eu tenho a elevada e a dupla elevada, eu tenho a reduzida e eu tenho a duplo reduzida. Então, dependendo da minha avaliação biomicroscópica, né, com a fluoresceína, após o tempo da adaptação central, eu posso fazer esse tipo de ajuste para poder tentar melhorar o padrão de relação da borda com a córnea do paciente para trazer mais conforto. Então, está aqui o que interessa para a gente. Então, aqui para a gente ver, né? Então, à esquerda eu tenho padrões de lente com o padrão fluoresceínico de borda adequado. No meio eu tenho o padrão excessivo, né, onde eu tenho muita fluoresceína na borda, ou seja, essa lente está um pouco levantada, então o ideal é que a gente pedir uma borda reduzida. E à direita eu tenho as lentes com um padrão de borda apertada, onde a faixa de fluoresceína que eu tenho é muito pequena, então provavelmente se eu pedir um LB elevado, eu vou conseguir melhorar esse padrão e trazer mais conforto para o paciente. E agora aqui vem o grande trunfo, né? O chamado pulo do gato na adaptação das lentes Rose K2 e onde talvez a gente consiga fazer a grande diferença, né? Porque não adianta a gente partir para uma adaptação em córneas irregulares, porque se o paciente fez uma cirurgia no passado e hoje ele está precisando de uma lente rígida, é porque com certeza regular essa córnea não é. Né? E como ela é uma córnea irregular, padrões utópicos de adaptação não serão alcançados, né? Mas padrões aceitáveis de adaptação dentro daqueles critérios que eu trouxe de tolerabilidade, estabilidade, conforto e resultado, isso é possível, né? Então, às vezes, o padrão biomicroscópico da lente é mais incômodo para o médico que está examinando do que para o paciente que está usando a lente, né? Porque não existe padrão de livro nesses casos, né? Mas as opções avançadas de adaptação periférica, elas podem e vão melhorar pequenos detalhes que às vezes são o que o paciente está precisando para poder tolerar melhor essa lente. Né? Então a Rose K2 traz para a gente a tecnologia de córnea assimétrica, ou simplesmente ACT, e a toricidade periférica, ou simplesmente TP. Então o que é o ACT? A gente sabe que as córneas com ceratocone ou córneas com astigmatismos irregulares, pós-operadas ou antes de operar mesmo, são córneas assimétricas. Normalmente você tem uma parte da córnea mais elevado, outra parte da córnea mais baixa. Então, tradicionalmente, inferiormente é sempre mais elevado do que superiormente, né? Então, não é incomum nós temos pacientes com lentes rígidas adaptadas, na qual as lentes apresentam um levantamento às 6 horas, né? Um levantamento inferior, ou um pouquinho mais para temporal, ou um pouquinho mais para nasal, né? E qual que é a ideia do ACT? A ideia do ACT é fazer com que um dos quadrantes da lente seja mais curvo do que os demais. Né? Então, quando o paciente coloca essa lente, a lente naturalmente adapta-se
no formato da córnea, fazendo com que esse maior encurvamento vá direto para a posição onde a córnea é mais curva, fazendo com que a gente tenha uma lente mais estável. Então, quantas vezes nós escutamos no consultório o paciente contar para a gente que ele usava uma lente que quando ele piscava, a lente voava longe, né? Então, a ideia do ACT é evitar que essa catapulta aconteça, né? Para que a lente fique mais estável, o paciente não tenha aquele desconforto ao piscar, de sentir a lente tocando na pálpebra inferior, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. À esquerda, eu tenho uma lente sem o ACT, e à direita eu tenho essa mesma lente com o ACT. Então, dá para a gente ver como que o padrão melhora, né? E o que o fabricante sugere é que, dependendo do número, do tamanho, né, desse excesso de levantamento, que nós podemos pedir a lente com o ACT1, aqui à esquerda, com o ACT2 aqui no meio e com o ACT3 aqui à esquerda, quando já tem um levantamento maior. Bom, a toricidade periférica. Também não é incomum, tanto no ceratocone como em córneas pós-operatórias, um excesso de toricidade corneana. Quantos pacientes com transplante de córnea nós atendemos para fazer a adaptação de lente de contato e nos deparamos com astigmatismos topográficos de 7, 8, 9, 12, 15, às vezes com astigmatismos regulares, né? Nesse caso, às vezes nós encontramos boltais, né, com altos astigmatismos, e isso, querendo ou não, faz com que o formato da córnea, aonde a lente vai ser adaptada, não tenha um formato redondo. É uma córnea tórica, né? E, normalmente, a gente, quando coloca uma lente sem a toricidade, a gente vai se deparar com zonas mais apertadas e zonas mais folgadas. E, normalmente, isso é simétrico, né? Principalmente quando eu tenho um autoastigmatismo corneano. Então, a ideia da toricidade periférica é justamente eliminar isso, né? Na toricidade periférica, 2 meridianos, né? O meridiano horizontal, ele é aplanado, enquanto o meridiano complementar a esses são encurvados, fazendo com que a lente tenha uma face posterior tórica, né? Para que ela tenha um encaixe melhor. O padrão da lente é de 0,8 milímetro de diferença entre os meridianos, mas é possível você personalizar isso entre 0,4 e 1,3 milímetros. Então, aqui está o exemplo que eu disse, né? A gente vê aqui do lado direito como que essa lente, que é uma lente com face interna não tórica, né? Como que ela fica adaptada com um levantamento tanto às 6 e às 12 horas, como uma lente mais apertada 3 e 9. E quando eu faço o pedido da toricidade periférica, o que eu tenho é isso, uma melhora do padrão, porque eu tenho uma lente com uma face posterior que se encaixa no formato da córnea, onde essa lente está adaptada. Muito bem, para finalizar, a questão do diâmetro, né, eu já citei anteriormente, que o diâmetro padrão da Rose K2 IC é de 11,2, que o diâmetro padrão da Rose K2 PG é de 10,4 milímetros, mas que ambas podem ser solicitadas entre 9 e 12,5 milímetros. Como sabemos, uma lente maior centraliza e estabiliza melhor, mas é sempre importante lembrar que, principalmente na região superior da esclera, se eu tiver uma lente que toca demasiadamente ou que se apoia demasiadamente sobre a esclera, isso vai gerar desconforto para o paciente. Então, esse tipo de avaliação deve ser feita quando você termina a adaptação da lente de contato. E aqui, um resuminho, né, do guia de adaptação sobre quais são as sugestões, né, quando você tem que fazer a adaptação, né, da lente Rose K2, do que você pode fazer na sua adaptação para você poder melhorar o resultado e fazer com que esse paciente seja um paciente satisfeito e um paciente que enxerga e que teve uma boa experiência na utilização de uma lente rígida corneana
visto que sempre, né, ou quase sempre, a história, né, da lente de vidro é sempre traumatiza, ou traz histórias, ou traz opiniões de leituras, de internet. Então, eu acho que o nosso trabalho ele é importante para a gente poder melhorar e mostrar para o paciente que a lente corneana é possível, que o resultado é satisfatório e que não tem problema nenhum de usar esse tipo de lente. Muito bem. Então, agora vamos começar sobre os casos clínicos. Eu trouxe 4 casos clínicos. Não é fácil você documentar esses casos, né? Então, eu faço na lâmpada de fenda com o meu celular, eu tinha um adaptador, aí eu troquei de celular, não estou conseguindo mais usar o adaptador, então não estou conseguindo documentar mais direito, então não é fácil, então nem sempre você está com a disponibilidade de tempo para poder fazer a filmagem, então, e sem contar que são pacientes difíceis, né? Então, vamos ver esses 4 casos que eu trouxe para a gente poder mostrar alguns resultados, algumas experiências e abrir perguntas. De repente, a minha dificuldade é a dificuldade sua que está assistindo a aula, e isso talvez pode trazer um pouco de ideia de como, de repente, melhorar a sua adaptação e poder trazer um melhor resultado para o seu paciente. Bom, o primeiro caso é um paciente de 34 anos que havia implantado um anel no olho esquerdo em 2009. Com a refração, ele alcançava 20/60 de visão, ou seja, uma visão insuficiente para ele, e ele veio para fazer uma adaptação de lente de contato. Eu comecei, logicamente, com uma lente corneana. De acordo com o guia, eu tenho aqui uma lente pós-anel, então o guia sugere que eu faça uma Rosicá 2 PG com raio médio menos 0,3, seria uma lente 6,82. Como eu disse, né, eu prefiro começar com uma lente mais plana, então como o raio 1 dele, o raio médio 7,16, 7,12, eu escolhi a lente 7,1 para começar a adaptação. Esse é o padrão da topografia de córnea, né? Então aquilo que eu disse também durante a aula, né? Uma córnea pós-anel, normalmente na região entre esse círculo, né, que o Pentacan dá para a gente de 5 e 3 milímetros, a gente vê um aplanamento, né, com curvatura de córnea jogada para cima, para o centro, né, e curvatura jogada inferiormente. Então, eu tenho uma nova distribuição do formato dessa córnea. Né? Então, uma lente de diâmetro maior vai com certeza estabilizar muito melhor do que uma lente com diâmetro 9, 8,9, né? Então, nesse caso, a Rosicá 2 PG vai muito bem. Então, aqui a gente está vendo o padrão da lente Rosicá 2 PG 7,1, né? Que eu coloquei nesse paciente. Não ficou ruim, né? Mas na minha avaliação na biomicroscopia com a fluoresceína, me dá a sensação de que, principalmente na região do anel, falta, né? De que está tendo um toque ali naquela região e que isso pode ser nocivo para o uso da lente do paciente a longo prazo, né? Então, diante disso, eu troquei essa lente para uma lente 7.0, então eu diminuí o raio, e agora a gente vai ver aqui que no padrão novo que eu consegui da fluoresceína, né, a gente tem uma lente mais bem adaptada com a fluoresceína, vamos ver novamente aqui, com a fluoresceína cobrindo melhor, né, a região do anel, né, aquilo que eu disse, eu não tenho adaptação de maravilhosa, perfeitinha, tenho, mas eu tenho uma boa distribuição da fluoresceína, sem nenhuma região de toque, eu tenho uma lente centralizada, eu tenho uma lente que tem uma boa mobilidade, ou seja, eu tenho uma lente que o paciente tolera, eu tenho uma lente estável, eu tenho uma lente que tem uma boa relação com a córnea e eu tenho um resultado visual satisfatório, porque eu tenho um paciente que sai de 20/60 com os óculos e vem para 20/25 com a lente de contato. Passando para o segundo caso, é um paciente de 45 anos, com história de 2 transplantes no olho direito,
um transplante no olho esquerdo, ele usa a lente de contato somente no olho direito, ele não consegue no olho esquerdo, não adapta, já tentou escleral, e ele veio para fazer uma nova lente de contato para esse olho direito dele, né? Esse aqui é um exemplo daqueles que eu falei, né? Eu tenho uma córnea pós-transplante, onde eu tenho um excesso, né, de toricidade. Então, quando eu vejo uma córnea dessa, eu já penso, opa, teoricamente as pessoas vão falar, quando você tem uma diferença muito grande entre os meridianos, você tem que adaptar uma lente escleral. Tudo bem, mas eu acho que se vale a pena tentar uma lente corneana, porque tem chance de obtermos sucesso, e para a fisiologia da córnea, de uma córnea transplantada, a gente sabe que é melhor. Então, esse paciente com refração, ele também alcançava 20/60, né? De acordo com o guia de sugestão, do guia de adaptação, a lente dele seria uma 6,73. Entre o raio 1 e o raio médio, eu tinha ali uma distância muito grande, então é uma córnea muito difícil, né, de você escolher a primeira lente, então eu pendi um pouquinho para o lado do guia, fazendo um pouquinho mais plano, né, que é uma coisa que eu gosto de sempre começar com uma lente um pouco mais plana para avaliar o padrão. Então aqui a gente está vendo essa lente adaptada nesse paciente, a lente 6.8, né? Vejam que é uma lente que está folgada, o paciente quando olha para cima, quando faz as versões do olhar, eu tenho justamente, né, uma lente que está solta nesse olho, né? Então a lente 6.8 não ficou legal. Então eu vou trocar essa lente. E aí eu fui testando várias lentes até que a lente 6.4, né, tá aqui, foi onde eu consegui a melhor adaptação. Vamos rodar o videozinho aqui, né? Então, é uma lente que descentra um pouco temporalmente. Deixa eu pausar aqui para a gente ver, né? Então, é uma lente que descentra um pouco temporalmente, respeitando o formato da córnea do paciente, mas por ser uma lente de diâmetro grande, né? Eu consigo cobrir toda a região pupilar. Então, é uma lente que o paciente ficou satisfeito. Vamos conseguir o vídeo aqui, né? Onde eu consegui uma adaptação razoável, né? Mas que eu ainda não estava totalmente satisfeito. Porque a gente pode ver aqui essas duas setas, né? Mostrando para mim que na região central eu tenho uma boa presença de fluoresceína, mas eu tenho duas regiões lateralmente com toque, né? Então, é uma lente que, apesar de ter ficado mais estável, apesar do paciente estar mais satisfeito, eu ainda não considero uma lente finalizada, né? E qual que é a ideia? Justamente a gente fazer o pedido de uma lente com a toricidade posterior. Como eu disse durante a apresentação da aula, normalmente a toricidade posterior o padrão é de 0,8, mas nesse caso, onde eu tenho pós-transplante bem extremo dessa forma, eu já normalmente já parto para 1,3, né, de toricidade periférica, e eu consegui, né, a lente do paciente chegou, o paciente ficou satisfeito com a adaptação, ele já retornou outra vez para ver como é que estão as coisas, para fazer o acompanhamento, e a lente continua ótima, o paciente está super satisfeito. Então, estou falando de uma córnea com uma toricidade de 12,4, né? Na qual uma lente corneana, uma Rosica 2 PG 6,4, com um ajuste TP de 1,3 milímetros de diferença entre os meridianos, eu consegui uma lente que deu uma visão satisfatória, um conforto e uma estabilidade para o paciente. Beleza. Passando para o caso 3, é uma paciente que havia implantado um anel em ambos os olhos em 2019 e houve uma melhora da visão, mas ele continuava 20/50, né? E novamente aquele padrão se repete, né? De ter um aplanamento por volta ali da zona de 5 milímetros, né? Com um espalhamento, digamos assim,
da córnea além desses 5 milímetros e uma concentração na região central. Para o olho direito, a sugestão seria uma lente 6.8, de acordo com o guia, e 7.2 para o outro olho. Então, começando com a 6.8 para o olho direito. Então, aqui a gente está vendo a Rose K2IC, né? Eu vejo uma lente centralizada pelo tamanho dela, mas eu vejo uma lente que está pouco móvel, né? Que se apoia um pouco sobre a conjuntiva inferiormente, e que no exame da fluoresceína eu vejo que nessa região inferiormente ao anel eu tenho um excesso de fluoresceína, né? Vamos pausar aqui um pouquinho, né? Então aqui embaixo eu tenho um pooling, né? E logo acima eu tenho uma região onde eu tenho um toque, né? Então eu tenho o toque, eu tenho e um pooling, um excesso de fluoresceína aqui inferiormente, logo abaixo do anel. E na avaliação da adaptação periférica, eu tenho uma curva periférica sem nenhuma fluoresceína. Então, isso talvez explica o fato da lente, apesar de centrada, dela estar incomodando o paciente e dessa lente estar pouco móvel, né? Então, vamos soltar o vídeo aqui para a gente olhar. Mais um pouquinho. Então, veja que a lente move-se pouco. Beleza. Então, qual que é a ideia? Era uma lente 6.8, então eu planejei, por causa do toque central, logo acima do anel, diminuir esse raio para 6.6. Por causa do toque inferior, desse apoio inferior da lente na conjuntiva, de 11.2, passar o diâmetro para 11 e pedir borda elevada para poder melhorar o padrão de movimentação e de curva periférica. Essa lente já ficou pronta, o paciente já buscou ela comigo e ele ficou satisfeito com o resultado. Para o outro olho, eu comecei com a 7.2, então aqui a gente vai ver a lente, né? Uma Rose K2IC 7.2, faltou aqui no slide o 7.2, o IC, né? Mas foi uma Rose K2IC. Né? Então, o que eu vejo no padrão dessa lente aqui? Eu vejo uma lente com uma descentração inferior, uma entrada, né, de ar embaixo, né, uma bolha inferiormente, né, um toque central ainda, não aceitável. Eu não considero essa distribuição de fluoresceína aceitável. Eu acho que ela é passível de melhora, né? E ali à esquerda, então, a questão novamente, a descentração inferior, com a lente invadindo um pouco a conjuntiva inferiormente. Vamos soltar aqui o vídeo, para a gente continuar vendo. Então, o planejamento para a gente poder melhorar essa adaptação foi: eu aumentei o R, né? Não aumentei, não, desculpa, eu diminuí o raio, né, para 7.0, né? Eu encurvei a lente, né? Eu diminuí o diâmetro para 10.8, né? O padrão é 11.2, então eu considerei que essa lente estava mais inferiorizada, tocando mais na conjuntiva inferior do que a do olho direito, então por isso 10.8. E o ACT2 para eu evitar, né? Vou rodar aqui novamente o vídeo, eu evitar que houvesse essa entrada, né, dessa bolha inferiormente. Também, assim como a lente do olho direito, né, esses ajustes propostos surtiram efeito, o paciente está usando esse par de lentes de contato, está satisfeito com o resultado de adaptação dele, então é mais um paciente que eu consegui adaptar uma lente corneana com sucesso. Bom, para finalizar, o último caso, o mais difícil a gente deixa por último, né? Uma paciente de 36 anos, usuária de lentes de contato de longa data. Em 2000, ela fez uma úlcera corneana, acabou tendo uma perfuração por uma pseudomonas e acabou tendo que fazer um transplante. Morava em Belo Horizonte e tinha uma ótima adaptação.
veio para Brasília, mais seco. Toda época, principalmente agora, de junho, a partir do final de maio até setembro, final de setembro, para quem não sabe, conhece Brasília, a gente fica praticamente sem chuva aqui, né? Então, ela passou a ter muito problema com a adaptação de lente nesse olho dela, né? Com óculos no olho direito, ela é 20/20, com alta miopia também, -10, com algum cilindro. Só que no esquerdo, após o transplante, devido a esse alto astigmatismo corneano, ela não consegue ter uma boa visão com óculos, ela chega a 20/200. Então, ela continua usando lente rígida em ambos os olhos, mas desde que ela veio para Brasília, ela passou a ter problema. Ela tentou adaptar a lente escleral, não conseguiu, não gostou, e ela veio para mim e falou: doutor, eu preciso de uma lente rígida. Eu falei: tudo bem, então vamos tentar uma lente rígida. De acordo com o guia, a lente seria, a primeira lente de escolha seria uma 6.47, eu escolhi uma 6.4. Está aqui o padrão dessa primeira lente 6.4 que foi adaptada. O que a gente vê aqui? A gente vê que é uma lente boa, tem uma certa estabilidade, tem uma aba inferior, né? Aqui no vídeo à direita da fluoresceína, e por isso que eu sempre boto o mapa topográfico aqui para a gente poder olhar como que o padrão de fluoresceína da lente, ele respeita o padrão topográfico, né? No meridiano de 180 graus, no meridiano horizontal, onde eu tenho uma córnea mais plana, pelo conceito de elevação, eu tenho uma córnea mais elevada, então eu tenho toque. No meridiano vertical, onde eu tenho uma córnea mais curva, pelo padrão de elevação, eu tenho uma córnea menos elevada, então eu tenho um excesso de fluoresceína, né? Mas eu ainda não estava satisfeito, né? Eu achava que ainda podia melhorar, principalmente por causa dessa mobilidade, por causa dessa aba, então eu fui em busca de uma adaptação melhor. Da 6.4, eu passei para uma 6.6, né? Buscando uma melhor adaptação central, né? Mas também uma melhor adaptação periférica. A paciente relatou melhora, né? Então eu consegui uma lente que ficava mais estável, uma lente que nas versões a paciente não tinha queixa, é uma lente que parou de pular do olho dela, né? Ela alcançou 20/25, mas claro que ainda não é o padrão final que eu considero adequado. E mais uma vez vem o TP, né? Então eu pedi uma toricidade periférica de 0,8 milímetros. Importante mencionar que não é possível você combinar TP e ACT. Na adaptação dela, eu considerei que a questão da toricidade periférica me incomodava e incomodava mais a paciente do que essa aba inferior. Então, entre pedir o ACT e pedir o TP, eu optei pelo TP. A lente de 0,8 chegou, que é essa lente que a gente vai ver no vídeo aqui agora, né? Então, a mobilidade, como é que a mobilidade da lente melhorou, né? É uma lente mais bem adaptada, paciente satisfeita. Entretanto, na minha avaliação com a fluoresceína, eu via que o TP de 0,8 milímetros havia trazido uma melhora no padrão de distribuição central da fluoresceína, mas eu ainda considerava que havia um risco, né, dela desenvolver o grande problema dela, que eram as ceratites de repetição. Então, eu considerei esse TP insuficiente, pedi uma nova lente com o TP de 1,3 milímetros. Essa lente chegou. Faz um ano que essa paciente está usando essa lente de contato e foi um ano onde ela conseguiu utilizar bem a lente de contato, bem adaptada. Então, o ajuste TP de 1,3 milímetros foi mais do que suficiente para poder trazer o padrão de conforto, de estabilidade e de resultado visual que a paciente desejava. Muito bem, obrigado.
mais uma vez a Medifacos. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, falar de um tema tão difícil, tão interessante, mas que a cada vez que você faz mais esse tipo de adaptação, você vai ganhando experiência e vai sendo capaz de melhorar cada vez mais a adaptação. É tentativa e erro, né? Vocês veem que eu sofro bastante para acertar essas lentes, mas não é impossível, né? Então, o recado principal que eu quero deixar aqui hoje é que é possível fazer lentes corneanas em córneas difíceis e que as lentes Rose K2, IC e PG estão aí justamente para poder ajudar a gente nessa adaptação complicada, certo? Deixa eu voltar o vídeo aqui um pouquinho. Beleza. Muito bem, pessoal. É isso aí. A gravação, essa aula que vocês assistiram agora é uma aula gravada, né? Então, eu estou aqui gravando para ela passar na segunda-feira, porque a gente acredita que uma aula gravada ela tem chance de fluir melhor do que uma aula ao vivo, por causa dos vídeos, por causa dos slides. Então, eu vou encerrar a gravação e, na sequência, eu vou estar disponível ao vivo para a gente poder tirar as dúvidas, fazer as perguntas, certo? Um abraço, pessoal. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao 7º webinar Medifacos de 2020, com o tema Adaptando Rose K2 em Tratamentos Pós-Cirúrgicos, com o Dr. Guilherme Rocha, em evento voltado para médicos oftalmologistas, nesse dia 30 de junho de 2020. Neste mês que celebramos o Junho Violeta, um mês inteiro dedicado ao tratamento do ceratocone, e a Medifacos está no projeto violetjune.com.br, onde convidamos todos a acessar. Eu sou Cristiano Morley, coordenador de marketing da Medifacos, e hoje estarei com vocês a partir de agora, nessa segunda etapa do webinar, de perguntas e respostas, com o Dr. Guilherme Rocha, de Brasília. Ele que nos presenteou com todo o seu conhecimento e experiência compartilhada em sua exposição de Rose K2 e com seus estudos de casos. Agora responde às dúvidas dos participantes. Dr. Guilherme Rocha, ele é médico referência em lentes de contato do Hospital Oftalmológico de Brasília e médico assistente de córnea e cirurgia refrativa do Hospital Oftalmológico. Nós estamos também com uma convidada especial da Menicom, Patrícia Flores, diretamente do Chile. Patrícia Flores, que é Professional Educator Menicom Latam. Lembrando que, para realizar uma pergunta, basta acessar o painel à direita, em Perguntas, escrever por chat, que tanto o Dr. Guilherme Rocha quanto Patrícia Flores estarão disponíveis aqui para responderem as perguntas de todos. Desejo a todos um bom webinar. Nessa segunda etapa, vamos chamar aqui Dr. Guilherme Rocha e Patrícia Flores. Dr. Guilherme. Oi, já abri meu microfone. Tá, me escuta? Sim, escutamos muito bem. Beleza. Patrícia, a senhora nos ouve? Sí, los oigo. ¿Cómo estás, Cristiano? ¿Cómo estás, Guillermo? Estou bem, Patrícia. Estou bem. Bem-vinda. Obrigada. Bom, iniciando as perguntas, nós temos a primeira pergunta aqui. Qual o tempo para adaptar as lentes pós-cirurgia? Doutor, posso direcionar ao doutor, inicialmente? Certo. Eu acho que depende um pouco da cirurgia realizada, né? Normalmente, por exemplo, vamos enumerar 3 aqui.
né? Um paciente pós-anel intraestromal, classicamente você vai ter uma estabilização do resultado a partir do terceiro após o terceiro mês. Logicamente, eu acompanho o paciente com exame refracional e topográfico de 30, 90 e 6 meses. Oi, meu som voltou? Sim, doutor. Ele flicou inicialmente, mas agora já estamos te ouvindo, sim. Podemos continuar. Então, no anel eu vou acompanhar ali entre 3 e 6 meses, costuma ser o tempo para fazer uma adaptação pós-anel. No pós-transplante, aí é bem mais variável, né? É difícil, às vezes você vai fazer uma adaptação 1 ano depois, né? Eu acho que depende muito da estabilidade da córnea. Às vezes você tem a tendência de querer retirar todos os pontos. Se numa situação ideal, onde o paciente pode esperar, né? Eu acho que a situação ideal é depois que você retira todas as suturas e você aguarda aí pelo menos uns 3 meses depois da retirada, né? Para você poder ter uma certeza maior, digamos assim, de que a córnea não vai mais mudar. Por exemplo, o crosslink, né? O crosslink, normalmente o paciente, se ele já é usuário de lente, às vezes eu recomendo que você faça o teste, né? Antes, né? Ou você fez o teste antes de fazer o crosslink, ou o paciente já usa a lente, e normalmente, pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, até 3 meses depois do crosslink, eu volto a repetir o teste de adaptação para poder fazer o pedido da lente. Sim, seguindo, aqui nós temos uma segunda pergunta. Doutor, no caso 2, você optou pelo TP? Não teria que solicitar ACT? Certo, eu até abri, na hora que eu vi que essa pergunta chegou, eu até, como a aula era gravada, eu abri aqui a imagem do caso 2 para lembrar, então, como não tem como eu mostrar de novo aqui o caso, mas dá para eu falar. O caso número 2 era aquele caso pós-transplante do paciente que usava a lente só no olho direito e que tinha um astigmatismo topográfico de 12,4, né? Então, relembrando, eu coloquei primeiro uma lente 6,8, uma PG, a lente ficou muito folgada, né, com uma aba grande inferior, e aquele padrão, né, de toque às 3 e às 9, com a fluorescência no centro por causa da toricidade alta da córnea, né? Então, quando eu fiz a adaptação dessa lente, ficou justamente essa dúvida, né? E eu tinha essa dúvida no passado do que era melhor, fazer um TP ou fazer um ACT? Bom, respondendo a pergunta, não tem como fazer os dois ajustes, né? Então você precisa optar ou pelo ACT ou pelo TP. Na minha opinião, aquela lente, ela tinha aquela aba inferior, mas ela tinha esse toque dos dois lados, né? Então eu nesse caso, e eu sei que quando eu vou fazer o TP, que a lente ela vai receber, ela vai ficar um pouco mais curva, né? Um pouco mais apertada às 6 e às 12 horas e um pouco mais aplanada às 3 e às 9. Então, para mim, se eu fizesse o TP, eu conseguiria resolver o problema da curva central, da adaptação central, onde eu tinha aquele padrão ruim às 3 e às 9, e também resolveria a questão da aba inferior, que eu tinha por causa da lente um pouco levantada. Na minha opinião, se eu fizesse somente o ACT, eu resolveria uma coisa, mas centralmente eu continuaria com um problema, e eu acho que depois de uso, à medida que o paciente fosse usando essa lente, ele provavelmente desenvolveria uma ceratite às 3 e às 9 horas. Por isso que eu optei só pelo TP. Tem mais? Sim, doutor. Temos uma outra pergunta. Boa noite. Muito boa aula, doutor Guilherme. Só não entendi como a periferia tórica melhorou o padrão de toque paracentral naqueles casos de grande toricidade, pois imaginava que o PT só abria a periferia naquele meridiano, em vez de agir na curvatura intermediária. Pois é, mas
A Rosicá, a gente tem duas visões, né? Pelo menos eu tenho. Você tem o TP, que você pode pedir para lente escleral e para lente Optimum, né? Para mini escleral. E você tem esse TP da lente Rosicá, né? Esse TP da lente Rosicá, para mim, ele funciona muito bem para essa questão das córneas muito tóricas, né? Imagina que a lente Rosicá 2, a Patrícia daqui ela vai poder me corrigir, porque eu também posso estar errado, né? Então, assim, você tem a curvatura periférica, você tem uma zona, digamos aí, de silêncio, vamos chamar assim, intermediária, e depois você tem a curva central, né? Então, quando você pega uma córnea muito tórica, é que nem eu falei na aula, na minha visão, se você coloca uma lente que ela é, digamos, redonda, né, numa coisa que não é redonda, numa coisa que tem um formato de elipsoide, né, uma elipse, você vai ter zonas de maior apoio e zonas de maior toque e zonas mais levantadas. Então, isso funciona. Inclusive, no material da Rosicá 2, eu até citei na aula antes dos casos, tem lá aquela foto, né? Se a gente olhar bem para aquela foto, a gente vê que o padrão de fluoresceína parece uma ampulheta, né? Você tem o centro, uma faixa central com fluoresceína, lá em cima essa fluoresceína abre, e embaixo ela abre. E 3 e 9 horas você tem um toque, e o toque não é só periférico, né? Ele vem até a região ali intermediária da lente, né? Então é mais para uma questão de formato, né? Então eu acho que ela ajuda bem, e eu não acho que só mexe na periferia, não. Eu acho que ela mexe no encaixe da lente no olho. Sim, perfeito, doutor. Nós temos uma outra pergunta. Vamos lá. Pergunta para o doutor se ele utiliza filtro amarelo nas adaptações de Rosicá 2 e se pode pedir Hydrapeg nas lentes de Rosicá, se o senhor utiliza. Certo. O filtro amarelo eu uso, mas não uso sempre, né? O filtro amarelo ele me ajuda quando eu tenho dúvida. Quando eu não tenho dúvida, eu não uso, né? Então, para tirar dúvida, eu uso ele. E o Hydrapeg, sim. O Hydrapeg ele pode ser solicitado em todas toda a linha de lentes de contato da Medifacus, né? Inclusive nas Rosicá. Então, quando eu tenho um paciente que ele tem a necessidade e eu percebo que não é padrão meu solicitar nesse tipo de lente, mas quando eu julgo necessário, eu faço sim. Perfeito, doutor. Seguindo com uma outra pergunta. Parabéns, doutor Guilherme, pela ótima aula. Noto muito a formação de grandes bolhas na região inferior das lentes Rosicá e C, como apareceu no seu vídeo. Por isso, acaba optando pela Rosicá PG, com diâmetro menor. Você nota isso com frequência também? Em alguns casos, sim, né? Então, a gente tem a tendência, né, de tentar, de acordo com o que a gente vê no padrão de distribuição da curvatura no mapa axial da topografia, decidir entre PG e C, né? Então, tem aquela regra que não está escrita em lugar nenhum, mas que a gente segue, que quando eu tenho a córnea espalhada além de 7, eu uso IC. Quando eu tenho uma córnea menos espalhada, eu uso PG. E quando ela é mais central, eu uso standard, né? Então, existe essa regra não escrita. Mas várias vezes, principalmente em córneas pós-anel, né? Porque se eu tenho uma córnea pós-transplante, como o próprio nome diz, eu tenho uma tendência de ir para PG. Às vezes eu posso ir até parar na IC depois, mas eu começo na PG. Mas na córnea pós-anel, onde eu tenho normalmente esse espalhamento de curvatura maior, além do 7, eu costumo começar com a IC, mas às vezes eu vejo essas bolhas inferiores, né? Então, aí quando eu venho para PG, eu noto que essa questão de melhora. Naquele caso, por exemplo, daquele paciente, eu fiz o teste, que acho que foi o caso 3, né, que era o pós-anel, eu fiz uma IC. E o padrão ficou tão bom, e o paciente ficou tão satisfeito, que eu não quis trocar para PG. Eu diminuí o diâmetro da IC e consegui um padrão legal.
né? Mas eu também noto que em alguns pacientes que eu acho que vai ficar legal, eu vejo essa bolha inferior, e quando eu troco pela PG, isso melhora. Então, de vez em quando, isso acontece mesmo. Certo? Ô, Cristiano, sobre aquilo que eu disse em relação à questão da TP, eu acho que a Patrícia, ela poderia ajudar a gente um pouquinho com a visão de quem representa a lente, né? Sobre essa questão da curva intermediária, se mexe só na periférica. Eu queria escutar ela sobre isso. Pode ser? Claro, claro. Patrícia está nos ouvindo? Nos acompanhando? Perfeito. Sí, por supuesto, lo estamos escuchando, pero si me puedes resumir, porque tú has hablado un poco más lento que Guillermi, sobre cuál es el cuestionamiento con respecto a la periferia tórica, te lo agradezco, Cristiano. Coméntame. Cristiano, ¿vos me puedes repetir la pregunta? Sim, o doutor Guilherme realizou um comentário. Doutor, se eu puder repetir. ¿Me escucha, Patricia? ¿Me escucha? Muy bien. Ok. Quando hacemos las periferias tóricas, Sí. uma pergunta que recebemos dizia sobre que a periferia tórica só atua em la periferia, solamente na curva periférica. A pessoa que perguntou não entendeu porque também atuava em la curva intermédia da lente. Eu quero escutar-te acerca de la periferia tórica, se solamente atua em la periferia, se temos reflexos em la intermédia. Perfecto. Antes de responder, yo quisiera felicitar a Guillerme por su presentación, muy buena. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta que vos me hace, cuando tratamos una periferia tórica, en las lentes de contacto corneales es muy complicado decir que solamente va a afectar a la parte periférica, porque estamos hablando de una lente de un diámetro muy pequeño, donde cualquier tipo de variación de curva base o de diámetro va a cambiar el fluorograma del paciente. Por tanto, si estamos modificando la periferia de tipo tórico, también esperamos que ligeramente cambie algún parámetro de la media periferia y también de la parte central. Esa quizás es la mala noticia. La buena noticia es que el cálculo compensatorio que existe cuando realizamos un cambio en el levantamiento de borda, ese cambio de levantamiento de borda en la parte central, ese cambio lo realiza de forma automática el software de Medifacus. Por tanto, el fluorograma que va a ver el oftalmologista no va a tener un cambio significativo. ¿Me doy a entender, Guillermi, o vos me puede ayudar? No, muy esclarecedor. Es como pienso que no es posible solamente cambiar la curva periférica y que tenemos un efecto en la intermedia. Es como pienso, es como miro diariamente con meus pacientes. Es así, es correcto, pero voy a dar un ejemplo muy más básico, pero que va a comprender mejor a vosé y al resto. Y es que si una lente de contacto corneana, yo aplano, averto el levantamiento de borde +1, más 1, que significa alrededor de un 0,10 o un 0,20 milímetros de apertura en la parte periférica,
siempre va a tener un cambio en la media periferia y en la parte central. Sin embargo, el fluorograma que você va a ver en la parte central y media periferia va a ser más o menos el mismo que antes de realizar el cambio en la parte periférica. ¿Por qué? Porque ROSE-K, el software matemático, realiza el cambio para que você, el oftalmologista, no tenga que estar pensando si cambio el levantamiento de borde a periferia tórica, a ACT, o levantamiento de borde generalizado, ¿qué cambio debo realizar además en la parte central o media periferia? Eso no es lo que busca ROSE-K. ROSE-K busca simplicidad, como você, doctor Rocha, dijo en el comienzo de esta presentación. Por tanto, voy a tener un cambio en media periferia y en la parte central, si yo cambio la periferia, la respuesta es sí. Pero el especialista tiene que estar tranquilo que el fluorograma que va a ver en la parte central va a ser el mismo. Es probable que en media periferia cambie algo el fluorograma, pero no va a ser tan significativo. Lo importante es que este procedimiento de adaptación sea sistemático y que además você no tenga que tener tanto pensamiento con respecto a cómo hacer una adaptación de ROSE-K en los pacientes de córnea irregular. Entendiendo que los pacientes que el doctor Rocha ha mencionado en esta presentación son uno de los muchos casos más complejos, porque son pacientes post-tratamiento quirúrgico. ¿Usted está de acuerdo conmigo, doctor Rocha? Sí. Sí. Muy bueno, muy esclarecedor, Patricia, muy. Muy obrigada y muy contenta de escucharte porque você siempre me ilumina con muchas cosas y yo solo soy una intermediaria de Paul Rose, con quien compartimos y estamos actualizando cada vez mucho más información que deseamos que você, doctor Rocha, al igual que Cristiano, nos puedan ayudar a la difusión de esta información para todo Brasil. Sí, gracias, muchas gracias. Você. Cristiano. Muito bem, doutor Guilherme, doutora Patrícia Flores. Excelentes respostas, excelentes explanações dos senhores. Acredito que agora nós já chegamos à nossa etapa final do dia de hoje. Doutor Guilherme Rocha, gostaria de deixar o senhor uma última palavra. Eu queria agradecer mais uma vez, né, agradecer os participantes, né, que a gente perde ou ganha, né, uma horinha do nosso dia para poder aprender um pouco mais. Eu ganho fazendo esse tipo de aula, eu ganho conhecimento, revejo os casos, vejo as dificuldades, e amanhã é quarta-feira, amanhã é meu dia de ambulatório, o dia inteiro de lente de contato, com certeza alguma coisa que eu aprendi eu vou botar em prática amanhã, e espero que todo mundo possa fazer o mesmo, e que possa cada vez mais usar, né, essa questão do ACT, do TP, porque realmente faz uma diferença gigantesca, né, na hora de você fazer a lente de contato. É isso aí. Obrigado. Muito bem, Patrícia Flores. Creo que solo agradecer al doctor Rocha la participación de hoy, a todos los oyentes, y creo que finalmente la mejor forma de poder testear y conocer un producto es probándolo. Así que los invito a todos a probarlo y también a poder reflejar sus dudas, cualquier duda que puedan tener, pues nuestra empresa está abierto a la posibilidad de poder responder siempre con el apoyo de nuestro gran partner que es Medifacus. Muito bem. Gostaria de agradecer a todos os participantes, aos que estão conosco até agora, e em especial ao Dr. Guilherme Rocha e à doutora Patrícia Flores.
É importante falar que todos que se inscreveram neste webinar, tendo assistido ou eventualmente não tendo conseguido assistir, irão receber a partir de amanhã um e-mail com um link com a gravação completa deste webinar. Não deixe de conhecer os outros webinars que a Medfax realizou. Acesse nosso site em info.medfax.com/conteúdos gravados e encontre diversos conteúdos gravados, bastando apenas se cadastrar. Agradecemos mais uma vez e uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Buenas noches a todos. Obrigado.